É um desafio enorme falar sobre adolescência sem cair num lugar comum, que é aquela denúncia de sempre da impossibilidade de compreender o adolescente, da impossibilidade, às vezes, até mesmo de amar esse adolescente. É como se nós, durante algum tempo, durante alguns anos, tivéssemos filhos muito queridos, produtivos, dos quais nós nos orgulhamos e nos quais confiamos plenamente, e de um momento para o outro eles se transformam de tal sorte que nós não conhecemos mais aquele indivíduo. E então vamos recorrer a situações variadas nessa compreensão. Falar de adolescente hoje é a última moda, porque a adolescência está em moda, né? E os nossos companheiros todos que apresentaram as suas falas até o momento atual nos ajudaram muito, porque todos eles falaram, em um momento ou no outro, falaram do ângulo imaturidade. E adolescência é sinônimo de imaturidade. Vamos entender que imaturidade não significa absolutamente algo ruim, mas significa uma capacidade em potencial de amadurecimento. Então, nós todos somos imaturos, felizmente, significando que todos vamos amadurecer, né? Então, nós vamos pegar dessa beirada, porque em Minas, quando a sopa está muito quente, a gente bebe pela beiradinha do prato. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos beber essa sopa quente, chamada adolescência, pela beiradinha do prato. Bom, o tema que nos foi fraternalmente oferecido chama-se Universo Afetivo da Adolescência. Então, por aí vocês veem, universo afetivo. Então, nós vamos verificar o que é esse universo, sem a pretensão de vazar o tema, mas com o desejo sincero de levantar o tema, de propiciar a vocês uma curiosidade inicial pelo tema, para que a gente possa empreender as nossas buscas pessoalmente, futuramente. Então, nós temos uma questão que é o contexto. O que é o contexto? O contexto é aquilo que está em torno de nós, né? E a gente vai verificar que nós temos, assim, um contexto que nós podemos nomear como contexto geral, que se trata do contexto mundial e do contexto cultural. Ao longo da nossa fala, a gente vai esclarecer isso um pouco mais. Mas nós temos aquilo que nos interessa no momento, que é exatamente o universo afetivo pessoal, que por sua vez é constituído de um contexto social, de um contexto familiar, quer dizer, questões mais próximas. É como se nós tivéssemos um mundo mais distante de nós, mas nem por isso menos interferente, e tivéssemos também um mundo mais próximo com imensa interferência. E a premissa, o que é? A premissa é o indivíduo, é aquilo que vem primeiro, não é? Premissa. E esse indivíduo, ele realmente está submetido ao contexto. Está submetido. Ele está inserido nesse contexto, para usar uma expressão que ficou muito batida e até, assim, algumas vezes mal utilizada. Mas, retomando essa expressão agora, dentro dessa possibilidade aqui, esse indivíduo também interfere nesse contexto. Isso é importantíssimo para nós, porque senão nós vamos fazer aquela postura de um contexto todo-poderoso ao qual nós estamos simplesmente submetidos, e nós vamos, como consequência, nos acomodar. Nós vamos manter uma acomodação a esse contexto, vamos chamar isso de sobrevivência, vamos chamar isso de adaptação, mas, na verdade, nós sabemos que, evolutivamente, nós temos, como a nossa colega Ercília colocou, nós temos uma interferência nesse contexto. Bom, nós gostaríamos de passar a transparência agora. A nossa colega Márcia adiantou para nós a questão da conceituação. Mas nós vamos retomar alguns pontos que nós achamos importantes para que haja um alinhamento do vocabulário e quem sabe, uma melhor comunicação entre nós. Universo. Universo vem do latim, que é de unus, que significa um único. E versar, versal, significa revirar.
manejar, experimentar. Donde o universo é o conjunto de tudo quanto existe, o cosmo. E o universal é o todo em um. É uma identificação pessoal diante da diversidade. Um na diversidade. Isso é importante para nós. Já a afetividade é um conjunto de fenômenos afetivos. Porque muitas vezes, quando nós falamos de afetividade, nós temos um alinhamento que nós acreditamos que a afetividade é só coisa boa, né? Então, a afetividade é o meu gostar. Aquilo que eu gosto é a expressão positiva do meu gostar. Então, nós vamos verificar que a coisa é um pouco mais complexa, não é bem assim. Afetividade, então, é um conjunto de fenômenos afetivos. São tendências, não é? São sentimentos, paixões, é uma força constituída por esses elementos no íntimo de cada caráter individual, é a qualidade, é o caráter de afetivo, é um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos, paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria e tristeza. Então, veja, esse conjunto é que se chama afetividade. E por quê? Porque afetar é um verbo que significa causar lesão, molestar, incomodar. Daí que nós somos afetados, não é isso? Pelas coisas que estão à nossa volta, por esse contexto todo. E o afeto é do latim affectuosus, que significa principalmente submetido àquilo que age sobre um ser, sujeito a, dependente. Me chama muita atenção que desafeiçoado, porque quando a gente coloca, então, essa afetividade, a gente pensa, olha, melhor seria não ter essa coisa aí, né? Seria menos problemático. Mas acontece que o desafeiçoado é o disforme, é o esquisito. Por quê? Porque afeição, etimologicamente, é feito afeição de, modelado por. Então, vejam vocês, a raiz etimológica, a energia da palavra está em fato, que significa fazer, então é uma ação. Né? Adolescência, a Márcia já falou, eu só queria chamar a atenção para a questão cronológica. Margaret Mead, na sua clássica pesquisa nas Ilhas de Samoa, concluiu sobre faixas etárias diferentes para a maturidade. Então, cronologicamente, a adolescência, repetindo, ocorre dos 12, 13 anos até 21, 22, com variações culturais, individuais, mas ocorre mais cedo, né, para as moças do que para os rapazes, mas ela é tardia nas sociedades civilizadas. Né? Hoje em dia, a gente percebe o fenômeno que já foi citado, mas realmente é um fenômeno que nos interessa, é um fenômeno de importância, que é de uma adolescência cada vez mais tardia. Então, nós estamos encontrando uma faixa que vai até 25 anos. Isso uma faixa estatística de comportamento observado, até 25 anos, nas sociedades ditas civilizadas. Por quê? Nós vamos pensar sobre isso. E já, voltando à pesquisa que foi citada, nas Ilhas de Samoa, naquelas sociedades ditas primitivas, há um amadurecimento mais cedo. Né? Então, vejam vocês, a tendência da faixa de adolescência se ampliar é exatamente essa questão de ser afetado por. E aí nós vamos ver afetado pelo quê? Só mais um conceito que nós consideramos bastante interessante é que adolescente é aquele que adora e sente. Bom, adolescência difícil, sociedade difícil. Então, nós já começamos por aí, né? Falando dentro daquela primeira argumentação nossa, da interferência da premissa no contexto e do contexto na premissa. Bom, por que nós encontramos o adolescente manchete de jornais? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Internacionalmente, o adolescente está fazendo manchete. Né? Por que isso? Porque nós temos uma sociedade, que é aquele contexto, né, muito complicado, muito difícil. E alguns itens chamam a atenção especialmente. Um deles é a ausência de heróis. O que é o herói? O herói é aquele capaz de se imolar
pelo ideal, mas um ideal de tal forma nutritivo que constitua para ele um elan de vida. Onde é que nós encontramos isso? Né? Os heróis que nós temos são heróis pré-fabricados, não é isso? São os heróis dos computadores, são os heróis dos efeitos especiais. Bom, eles não são nutritivos. Outra questão são os bens de consumo que passaram a ser, como já foi citado aqui, o anseio do profissional. Né? O profissional hoje, nós estamos falando genericamente, mas ele vai escolher muito a profissão dele pelo ganho, pela produtividade. Olha, então você não deve escolher isso nem aquilo, porque isso não está dando dinheiro. Então, você deve procurar uma coisa rentável, porque imagina, você vai ser pobre o resto da sua vida. Então, imagine vocês os critérios de escolha. Isso traz uma consequência imediata, que é um ceticismo, porque nós todos sabemos que quando nós alimentamos só as nossas necessidades imediatas, nós ficamos o tempo todo desnutridos. Nós estamos alimentando apenas uma faixa da nossa vida, da nossa expressão vital. Nós precisamos, sim, não somos contra o progresso, nem muito menos o conforto, mas nós não podemos nos ater somente a isso, porque nós vamos nos tornar pessoas céticas, descrentes, pessoas que quanto mais têm, mais querem ter, e quanto mais têm, menos sentem segurança íntima. Bom, a mudança da estrutura de família é uma outra questão que torna a nossa sociedade difícil. Anteriormente, pai era pai, mãe era mãe, ponto final. Atualmente, nós temos papéis em transição. E como toda transição, ela não serve de referência. Né? As transições não são referências. Por quê? Porque elas não tiveram o tempo ainda da experiência do ensaio e erro. Então, provavelmente, a próxima geração vai pegar um caminho bastante aplainado, já com os ensaios e erros diferenciados e permanecendo apenas aquilo que é resultado positivo, ou em maioria. Hoje não, hoje nós estamos no experimento do que é melhor, com a questão que nós não podemos nos adentrar aqui, mas seria, só citando a questão da industrialização, a própria sociedade de consumo, a saída da mulher para o trabalho integral, a mudança anteriormente do homem como único provedor e atualmente o homem tendo na mulher uma segunda provedora indispensável, tudo isso traduzindo uma, entre aspas, desestrutura da família e uma necessidade de reestruturação dessa família nos tempos atuais. Bom, isso tudo está sendo observado pelo adolescente, está afetando o adolescente. O adulto disfuncional como referência para o jovem. Olha, vejam vocês, eu disse que a adolescência está em moda. Todos nós queremos ser adolescentes, não é isso? Então, a nossa referência hoje é a adolescência. Mesmo nas nossas roupas, ontem me perguntaram, como é que você vai vestida amanhã? Eu falei, vou de Maria Chiquinha. Né? Então, mesmo nas nossas roupas, nós temos uma tendência de estar buscando no jovem, nesse fenômeno do young power, né? Nós estamos buscando no jovem a nossa referência, fazendo uma inversão muito grande de identificação. Né? Porque o chique é ser adolescente. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma disfunção hierárquica, porque se nós nascemos com 20 anos de antecedência, 21, 22, 25, 30, dependendo do momento em que nós somos pais, é porque isso tem uma razão de ser. Nós deveríamos ter, então, nesse tempo presença do nosso filho adolescente, um momento em que nós iríamos nos individualizarmos e sermos, então, aquela referência competente para o nosso adolescente. Não é isso que acontece. Né? Então, é um adulto disfuncional. Os valores em xeque, isso aí eu acho que é como se a gente fosse chover no molhado. Né? Todos os nossos valores estão em xeque. O que é durável, o que é válido, o que é bom, o que funciona, o que dá resultados positivos, o que me orienta, o que me organiza e o que me diziam que fazia tudo isso e que, na verdade, não tem feito. Né? Então, isso está em xeque, realmente. O volume de informações. Então, o volume de informações, especialmente as informações de cunho tecnológico, estão fomentando um fenômeno que se chama speed time. Né?
Então, aquela impressão que todos nós temos, e eu estou tendo uma impressão mais visceral ainda, de que o tempo está passando depressa demais, né? E que a gente não vai ter tempo nem mesmo de executar o nosso planejamento espiritual na encarnação. Não é isso? Mas eu tinha tanta coisa para fazer, eu queria fazer tanta coisa, eu gosto de tanta coisa, e eu não vou ter tempo. O tempo está passando. Com o volume de informações, a gente tem essa sensação, eu acho que é um fenômeno mundial, e vocês todos sabem por quê, essa malha da internet, o mundo muito próximo, enfim, todas as informações, a maior parte delas, todas ao vivo, e isso tudo fomenta esse fenômeno, que é um fenômeno que você vai se habituando a ele e vai pedindo mais, né? Os carros vão precisar correr cada vez mais, porque nós todos estamos achando que os carros já estão andando muito devagar. Bom, a cultura de anestesia, isso é uma decorrência. Vocês imaginem bem, com todo esse contexto aí, nós precisamos nos anestesiar de alguma sorte. Quais são os anestésicos? Ele está aí, é a própria cultura, é o fomento da cultura, é uma cultura de anestesias. Nós somos analgesizados o tempo todo, anestesiados o tempo todo. O tempo todo, nós somos impedidos de sentir em profundidade e gostamos disso. Gostamos disso. Vai daí todo um volume, não é, de viciações que nós temos, de condicionamentos, de situações as mais variadas, desde aquela dor de cabeça que eu prevejo que ela vai aparecer e tomo analgésico por antecedência, não é? Até mesmo aquele volume de bebida que eu tomo a mais porque eu preciso ficar alegre. Então, imagina bem, e toda aquela questão dos consolos dos bens de consumo, que eu vou, você não está muito bem hoje, vai fazer umas comprinhas, né? Então, tudo isso é aquela cultura de anestesia, que é a nossa cultura, né? Falavam anteriormente sobre a questão do CTI, né? Salvo engano, o pessoal da AME Espírito Santo falava, salvo engano, o colega Zé Roberto, se não for ele, depois ele briga comigo, né? Então, ele falava daquela questão da morte boa e da morte que não é boa, que é uma questão para a gente estar pensando. Se vale a pena também desencarnar debaixo de um processo anestésico, sendo que o objetivo da nossa evolução é a expansão dos nossos níveis de consciência. Isso são coisas para a gente pensar. E o desconhecimento da destinação espiritual do homem, né? Um motivo de grande angústia. Afinal, que bobagem é essa? O que eu estou fazendo aqui? Né? Que falta de gosto é essa? Me colocaram aqui num contexto desse, numa luta dessa, não sei nem se meu carro está no estacionamento, né? E aí que há de ser da minha vida, se eu tenho tantos anseios e que me é pedido tanta coisa, porque também tem essa questão da exigência do contexto, né? Então, nós precisamos estar modificando essas questões aí a partir dos nossos pensamentos, por favor. Tá. Então, a gente vai verificar o seguinte, né? A gente também vai estar citando a mesma fonte da Márcia, mas vocês não ficam achando que ela colou de mim, não. Isso é um problema mediúnico, né? Foi uma questão mediúnica, e a gente também vai citar algo que está aí na ponta da informação, que precisa ser citado, inclusive, para a nossa análise, que é a questão da inteligência emocional. Então, a gente foi ver lá na fala de John Gottman e John Declercq, no livro, o último livro, Saído do Forno, está quente ainda, Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos, quando ele se surpreende, eu achei isso notável, de não encontrar nem mesmo na cultura popular, que nós sabemos que, né, a voz do povo é a voz de Deus, e ele não encontra nem na cultura popular citação sobre a educação emocional. Então, isso nos chamou bastante atenção. E nós sabemos que esse adolescente, afetado pelo contexto e feito à afeição do contexto, né, ele está submetido a uma comunicação que é uma comunicação afetiva. Nós não temos outra voz. Qual é a nossa voz? A nossa voz são as nossas emoções. É a nossa forma primeira, importante e indispensável de comunicação.
Só que nós não temos também a cultura das emoções. No livro, o autor, ele nos leva até a meditar sobre se estas emoções existiriam ou não, dada a indiferença da nossa cultura para com elas. Então, vejam vocês, nós temos aqui, deixando com vocês uma sementinha, isso aqui é uma fala da teoria sistêmica, nós temos pelo menos 5 emoções naturais e circulantes, e dos semitons dessas emoções, como se fosse uma palheta de tintas com cores básicas, e depois nós faríamos as combinações relativas à nossa individualidade, mas nós temos pelo menos 5 emoções que são naturais, fazem parte da nossa natureza e são circulantes, quer dizer, elas são oxigenadas, elas estão em dinâmica, elas estão em movimento. Quais são elas? Alegria, tristeza, raiva, medo e preocupação. Então, vejam vocês, fazer uso, está grifado, das nossas emoções equivale ao bem-estar emocional. O nosso problema é que, além de nós não fazermos uso, e aí já vem uma questão, quando nós não fazemos uso, na verdade nós estamos fazendo um desuso, que é um abuso. Parece um trocadilho, né? Mas a coisa é séria. Então, quando a gente não faz uso, nós estamos num extremo chamado desuso, ou quando nós fazemos um uso abusivo, nós estamos no outro extremo, aí sim, chamado abuso, né? Mas nós nem menos fazemos uso dessas 5 singelas, né, primárias emoções, que são as emoções naturais, esquecidos ou até mesmo desinformados, e desinformados até por nós próprios, porque estamos desconectados do nosso mundo interno pela cultura de anestesia. Então, vejam vocês, nós nem temos a noção do que essas emoções estão fazendo na nossa vida. Na verdade, se vocês leram um último artigo, saído numa revista semanal aí, muito importante, um companheiro, um psiquiatra do Rio Grande do Sul, salvo engano, Moacir Sinclair é o nome dele, salvo engano, ou Sclier, uma coisa. Sclier? Bom, eu não sabia se o nome era francês, o que era. Bom, mas o importante é o conteúdo da fala dele. Ele fala de uma maquiagem psíquica. Achei muito interessante, porque nós realmente estamos maquiando o nosso psiquismo de tal sorte que o interessante é não sentir. Não sentir. O estado ótimo de funcionamento é quando eu não estou sentindo nada. E aí significa que eu já desencarnei. Para quem não é espírita, né? Porque para quem é espírita, nós sabemos que quando perdemos o abafador do corpo físico, é aí que nós vamos começar a sentir, né? E vamos sentir a verdade da nossa questão íntima. Bom, mas vamos lá. Eu queria passar para vocês um pouquinho esse mapa, que bem entendido é o mapa da mina. Tá? Então vejam vocês. Cada uma daquelas emoções, ela tem uma função didática, é uma mestra que vem nos ensinar alguma coisa. Então percebam vocês, a alegria ela vem nos otimizar, né? Ela nos energiza e nos dá confiança na vida. A importância da alegria. A tristeza, tristeza não, né? Você viu? Depois daquela que o Calixto falou, então? Bom, mas ele foi muito feliz sobre muitos aspectos, e principalmente porque ele deixou bem clara a diferença da tristeza produtiva, daquela outra que faz a depressão, né? Então, a tristeza natural, ela vai surgir sim, é necessária. Por quê? Porque ela vai nos introspectar. Ela vai nos levar para dentro de nós e ela vai dizer, a resposta está dentro de você. É melhor você ficar quietinho no seu canto, encolhido, pensativo, né? Porque você vai encontrar a resposta aí dentro. Ah, não, mas eu não quero ficar triste, né? Então tem aquelas questões dos preconceitos, entre aspas, cristãos, né? Porque tem certas emoções que nós admitimos como legítimas, como de qualidade moral, e outras que nós achamos que elas são negativas, que vão só nos fazer mal. Vamos derrubar isso aqui agora, tá? Então vejam vocês, a raiva. Ah, mas a raiva não pode, porque é caminho de obsessão. Não, a raiva não é caminho de obsessão, não, né? Provavelmente o desuso da raiva, ou o abuso, sim. Mas a raiva tem uma função didática. A função didática da raiva é nos trazer autonomia. Tá? Ela dizia assim, olha, seja senhor do seu destino, seja senhora da sua vida. Não passe o seu direito para os outros.
Sem esquecer, hein, que direito pressupõe dever. Então, já concluímos o nosso dever, temos um direito adquirido. Então, não vamos passar isso para os outros. É aquela coisa, né, que passa na nossa frente no trânsito, entra na nossa fila no banco, eu já estou há 45 minutos na fila, a pessoa passa na frente, é aquela coisa do supermercado, e que aquilo nos deixa indignado, e eu falo assim, eu sou um espírito inferior mesmo. Bom, espírito inferior eu sou mesmo, né? Independente dessas constatações. Mas, olha, eu preciso exercer o meu direito. Eu preciso exercer o direito. Então, vejam vocês, a importância da raiva, autonomia, tá? A raiva é muito masculina, né? Socialmente indicada, politicamente correta para os homens, né? Já a tristeza, politicamente correta para as mulheres, mas isso tudo é cultural, viu, gente? Então, vamos lá, o medo. Ah, não, medo eu não quero sentir. Não, precisa sentir medo, porque o medo é aquele que te prepara para situações novas e que te eleva a nível da prudência. Né? Mais rápido ainda, a preocupação, que é aquela questão da gente não estar sabendo o que vai acontecer daqui a pouco, porque não somos Deus, né? Somos deuses, com letra minúscula, mas não somos Deus, só Ele sabe o que aconteceu antes, o que vai acontecer agora e depois. Nós não. Então, precisamos de uma ligeira preocupação que vai nos ensinar a lição do planejamento. Toda vez que estamos preocupados é porque estamos desorganizados na base. Bom, então, gente, estar emocionalmente ligado é caminho para a conquista da inteligência emocional ou sensibilidade inteligente. Vejam vocês, o professor Nubo Fakuri falou dessa questão do cérebro emocional, como ele falou também do cérebro racional e dos aprendizados que são feitos, né? A doutrina espírita, ela, como sempre, né, como rotina, já havia se antecipado a isso. Quando ela anunciava que a nossa evolução vai se fazer a partir de duas asas. Quais são elas? Emoção e razão, né? A doutrina já tinha antecipado a isso, falando de sentimento como um aspecto da nossa evolução e falando também do raciocínio, como quis o nosso codificador quando nos falou, não é? Realmente da fé raciocinada, que à época surgia como uma antítese, mas hoje ela está perfeitamente inserida, não é? Numa informação de ponta e que muito nos agrada, porque hoje não temos mais dois cérebros, mas temos um cérebro só, funcionando em consonância. O nosso psiquismo está efetivamente consolidado, né? Bom, o adolescente que conhecemos, é uma pergunta. Nós conhecemos realmente esse adolescente? Não conhecemos. Porque o adolescente que nós conhecemos é baseado nos nossos preconceitos. Não é? Então vejam vocês, olha aqui o que o nosso preconceito diz. É um desajustado, em crise crônica, rebelde, isso é o que eu ouço no consultório. Rebelde, revoltado, viciado em prazeres imediatistas, nós não, né? Inconsequente, é um irresponsável, é preciso que se tome conta dele, ele é perigoso, doutora. Essa menina é perigosa, a senhora nem imagina, né? Não se sabe o que ele pode aprontar. São as coisas que a gente ouve. Por outro lado, é um sedutor, promíscuo, né? Belo. Que geração bonita, né? Que geração bonita. Crítico. Né? Mãe, você vai ter coragem de sair com esta roupa? Né? Eu já ouvi pior. Eu grávida, né? Eu passei assim, um longo período da minha vida grávida. Mas um pai só, viu, gente? Então, num determinado momento, eu grávida lá de uns 8 meses, o meu filho menor falou assim, mãe, você vai ter coragem, eu falei, vai falar da roupa, né? De sair com essa barriga? Não é? Então, aquela crítica, e uma crítica tão contundente que se torna inacessível, porque quando você chega perto, ele já, né? Alto lá. Com razão, né, gente? Bom, ele possui vocabulário hermético, quem é que entende? Eu entendo alguma coisa, tá? Só decifrado pela turma, não é isso? E é inteligente, mas ele quase não estuda, tá? Ele sabe tudo que se passa no mundo dos clips, chips, fala inglês muito bem, gagueja o português, né? Então, diante de uma coisa dessa, a gente fala o seguinte, é melhor deixá-lo entregue à própria sorte, né? Porque isso aí
Ele é que se cuide. Isso aí não é uma pessoa, isso é um ciborgue. Tá? Vamos lá, gente. Por favor, a próxima. Bom, instrumentos para educar, né? A coisa melhor do mundo é a gente rir da gente. Porque educar é algo muito difícil, complexo, haja vista a dificuldade que nós temos com a nossa própria educação. Né? O educador, vou adiantar um pouco, porque acho que a gente não vai ter tempo. O educador é alguém que crê na educação. E é alguém que constitui no seu discípulo o objeto do seu ideal. Pelo menos era assim nos primórdios, né? Nos primórdios das escolas filosóficas, o discípulo era o objeto do ideal. O educador, o pedagogo, que somos todos nós, né? Que estamos na função aí de ascendência diante de outrem, independente da idade, é aquela pessoa que se dedica a. Não é isso que nós vemos hoje, não, né? Olha, entrega para a escola de evangelização. Olha, dá um jeito porque está obsediado. Olha, entrega para a turma. Ou entrega para psicólogo. Olha, doutora, essa aqui é a sua filha. Eu falo, nossa, mas eu já tenho 6. Mais uma, vai ficar conta de mentiroso. Né? 7 é conta de mentiroso. Mas a todo dia, se eu quisesse, eu faria uma adoção. Porque as pessoas chegam até a mim e digam, olha, essa filha é sua. Pode fazer o que quiser dela. Imagine bem. Bom, então nós entregamos para o contexto. E depois nos queixamos que esse contexto engoliu. Então vamos lá. Instrumentos para educar. Olha, não existe. Os pedagogos presentes, que me desculpem, mas não existe nada mais moderno do que o sim e o não. Né? É sim, sim, não, não, já estava no Evangelho, o Cristo como nosso primeiro pedagogo, e ontem, hoje e sempre. Então, nós precisamos estar sintonizados com o momento de dizer o sim e o momento de dizer o não, fazer isso de forma adequada para a gente não ter que mudar e ficar no talvez. A questão do limite, que não é sinônimo absolutamente de prisão, mas é sinônimo de proteção. Se nós não tivéssemos esse teto e essas paredes ao nosso lado, provavelmente nós não estaríamos aqui podendo fazer essa fala. Então, estamos limitados, portanto, protegidos. O limite é muito importante. Alcione. Olha, a autoridade é diferente de autoritarismo, a qualidade no relacionamento familiar, nós precisamos retomar a alegria da convivência na família, fazer programa com nossos filhos, ir para o shopping, falar abobrinha, comprar roupa, comprar CD, não significando como obrigação, não, mas como prazer para nós também, de estarmos incluídos no mundo deles, sem preconceitos. Direitos e deveres de pais e filhos é um equívoco que nós temos. Nós achamos que só os pais têm deveres, só os filhos têm direitos. Isso não é verdade, isso é dialético. A criança, desde pequenininha, deve ter deveres e, com isso, conquistar direitos e vice-versa. Coerência entre o ter e o ser, o dizer e o fazer, não vou falar. Vou parar ali um pouquinho na religiosidade, que é o piso ético-moral. Então, mais do que a religião, a importância da religiosidade, que significa religar o Criador com a criatura com o Criador, independente dos títulos, porque nós todos que estamos aqui sabemos que os nossos títulos só nos responsabilizam, né? Quando, na verdade, a titulação não faz da gente aquilo que o título exibe. É uma conquista, é um processo, depende do tempo, e nós precisamos, então, estar construindo o piso ético e moral. Será que dá para pelo menos mais uma? Porque eu estou no meio do assunto. Pelo menos mais uma. Bom, o desafio da educação, aquilo ali é ótimo, né? Quando se deve começar a educar uma criança, perguntaram ao professor Pestalozzi, ele respondeu, não tem nada com isso, 20 anos antes dela nascer. Né? Então, significa que nós estamos atrasados demais na nossa competência como educadores, e nós teríamos ali vários tipos de educação. Eu só vou citar a educação espírita ou permanente, que é uma nomeação do professor Herculano Pires, porque ele diz muito bem que a educação espírita seria uma educação permanente, porque está, não é, atendendo ao ser triunitário, o corpo, a mente e o espírito, e torna-se, então, o patrimônio da individualidade espiritual. Ética e adolescência. Por que isso, né? Porque nós precisamos retomar a questão da ética. Né? A ética significa morada do ser.
né? Então, nós precisamos estar repensando as nossas posturas, se elas são éticas ou se elas não são éticas. Enfim, vamos pegar lá com Fernando Savater, que ele escreveu Ética para Meu Filho, e ele diz, então, que ética é a arte de viver ou saber viver, né? E que se ocupa particularmente do tema liberdade, que pressupõe livre-arbítrio, ali não é do Fernando mais não, aqui já é da doutrina espírita, né? Pressupõe livre-arbítrio, escolha, porém uma escolha consequente, uma escolha responsabilizada. Inclusive, gente, quando nós não escolhemos, nós estamos escolhendo não escolher, e teremos consequências dessa escolha da não escolha, né? Então, uma escolha consequente, responsável, como quer a lei de causa e efeito, e ela pressupõe principalmente confiança em si mesmo, busca encontro com a fonte da consciência, onde se encontra escrita a lei de Deus, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Nós queríamos citar também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, página 250, 251 e 52, Missão dos Pais. Importantíssimo, uma vez que o acaso não existe e nós não fomos escolhidos aleatoriamente, nem nossos filhos vieram até nós aleatoriamente. Inclusive, é uma página de consolo onde o Espírito nos dá várias dicas e nos recomenda o bom senso, que seria talvez o principal instrumento da educação. A ética é também uma referência interna e é um respeito amoroso a toda manifestação de vida, e isso é uma afirmativa de Zélia Nascimento. E as mudanças são inevitáveis, né? Cada época, seu costume, o progresso assim o quer, é uma fala da irmã Bernadette no livro O Homem Sadio. Bom, gente, caçaram a minha palavra. É assim que eles fazem com os adolescentes, né? Eu acho que o que a gente poderia colocar é que a adolescência é a fase que vem depois que o espírito estagia na infância, onde nós vamos ver que no nosso esquema no planeta Terra, a infância é muito longa, os relatos de planetas mais evoluídos, de moradas mais evoluídas, são de uma infância mais breve, e eu acho que esse período é para sensibilizar os pais, os adultos, despertar emoções mais saudáveis, mais ternas, mais brandas, despertar tendências nossas de carinho, de afetividade, de proteção. E quando o indivíduo chega na adolescência, ele vem então carregado de tudo isso que ele recebeu durante esse tempo todo. Muitos antagonismos que ocorrem na adolescência entre o adolescente e a família são decorrentes de muitas semelhanças, de muitos pontos que os pais são obrigados a perceber em si próprios e que não estão resolvidos. Então fica difícil aceitar aquilo que é o nosso, entre aspas, o nosso defeito, aquilo que nós não aprendemos a corrigir, que nós não evoluímos, ali como um espelho mostrando que não foi essa oportunidade, essa relação, essa lidação não foi realizada ainda. Então, o espírito, nesse momento, ele está lidando sim com tudo que ele recebeu. Até os 12 anos é um momento forte de implantação de valores, de implantação daquilo que é a educação. Mas nós não podemos nos esquecer de que a educação não é um processo externo. Vinícius, na Escola do Mestre, ele lembra muito bem que educação é um processo de tirar, de pôr para fora. Então, de verdade, quando nós falamos de educação com base em Pestalozzi, nós falamos de desenvolvimento das faculdades, de maneira integrada das faculdades do indivíduo, ou seja, é um afloramento daquilo que o indivíduo já traz potencialmente. E quem é o indivíduo potencialmente? É uma criatura, é um espírito que traz em si o gen da divindade. O ego nos leva nos caminhos, no roteiro de um aprendizado por etapas, através das reencarnações sucessivas. Nós podemos oferecer muitas coisas aos nossos filhos, mas o processo de educação, de fato, é um processo de humildade, onde primeiro é preciso reconhecer em si mesmo aquilo que precisa ser modificado e oferecer ao filho a oportunidade de que ele faça isso de uma maneira mais evoluída, portanto, diferente da nossa.
Para que a evolução se faça, é preciso que o adolescente tenha a confiança e o estímulo de fazer de um jeito diferente, de um jeito que não seja igual ao nosso, que mostre um outro nível de evolução. Então, quando nós pensamos em Emmanuel novamente, eu vou fechar por aqui. Emmanuel diz assim: herdeiro dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele, Deus, estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame. Ou seja, a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade é como é a de ser espiritual. A personalidade, a característica de diferenciação vai permanecer para todo o sempre. E o nosso compromisso maior é entendermos que de fato hoje somos pais, somos terapeutas, somos companheiros, mas de fato nós somos ou devemos ser os grandes facilitadores do afloramento do Filho de Deus. É esse parto que é feito todos os dias, é esse momento que a adolescência nos mostra, quando esse Filho de Deus começa a caminhar por si próprio, mostrando quem é, mostrando o que é e a que veio. E o nosso trabalho é o de assessores. O nosso trabalho é de mão e contramão, de aprender com ele também. Não existe essa mão única de ensinar. O aprendizado é pleno e está à disposição de todos nós o tempo todo. Que bom que nós temos esses jovens para nos mostrar caminhos novos. A adolescência, mesmo que os pais não pertençam ou não conheçam o Espiritismo, a relação que imprime, que marca, que vai então delinear esse adolescente é a relação, é o amor. E isso independe do rótulo desta ou de pertencer a esta ou aquela religião, esta ou aquela comunidade. Eu penso que no relacionamento em que se permuta o amor, então a parada está ganha. Eu acho que a reencarnação nos mostra que os nossos novos encontros podem ser desafetos, mas também é uma oportunidade de reparar essas coisas, esses sentimentos. Então, eu acho que a questão do amor, ela ainda é preponderante. O amor que inclui bondade, tolerância, que inclui amizade, que abraça o filho, que envolve aquele na sua luz e na luz de Cristo. Eu acho que qualquer tipo de educação que envolver o amor, então já foi conquistado, aquele relacionamento tem tudo para dar certo, mesmo que hajam obstáculos, dificuldades, mas certamente o destino é só um, né? Que é Cristo. Obrigada.